Olá, eu sou Herbert Bianchi, videomaker, fã do seriado Space Cop Gabán, exibido na TV brasileira em 1991 e 92, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. Vamos falar de algo que eu próprio gosto muito, que são os gibis, as histórias em quadrinhos, enfim, a Monart. E temos aí um convidado que também compartilha as mesmas ideias e gosta também mesmo tipo de heróis e das décadas que essas revistas foram publicadas. Daniel Barros, muito obrigado. Prazer imenso tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, querido. Perfeito. É gostoso a gente falar de quadrinhos, né? É, gostei de falar do que ele gosta, né? Perfeito. Daniel, conta aí um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, quando que você teve o primeiro contato com os quadrinhos, o que você acabou gostando e depois como foi a sua seleção em cima desses quadrinhos. Bom, eu sou daqui de São Paulo, eu sou da Lapa, né? E praticamente é meio confuso isso quando você fala assim, né? Quando você iniciou o quadrinho, né? Porque é uma coisa nebulosa, né? Eu assistia muito seriado na TV, né? Um desses famosos era na época era o Super-Homem, né? Aquele antigo com o Jorge Lives, né? E os filmes de faroeste, Durango Kids, Disco Kids, etc. Né? E o primeiro contato que eu tive foi com alguns gibis desses, né? Mas especialmente Disney, né? Meu pai, assim, ele curtia Disney, assim, e a gente via juntos, né? Isso foi anterior à minha alfabetização. Certo. Né? Então, durante muito tempo, assim, né, eu dependia deles para saber o que continha as histórias. E uma das coisas que me fazia, né, me movimentava, era essa coisa do colecionismo, é que na época não era só a questão da história de quadrinho, né? Eram várias coisinhas, né, que você coleciona, né? Desde algo de figurinhas, né? Até carrinhos, miniaturas de carrinhos, né? Sim. Isso tudo a reboque vai trazendo, né? Mas o que eu me lembro mesmo, assim, de curioso, é uma capa de uma revista Lebal, né? Do Super-Homem carregando a chave, né, da Fortaleza da Solidão. Ok, perfeito. Né? Lembro bem, né? Era uma história assim que eu li bastante. Uma história muito bacana, porque ela ficava no Ártico, ou seja, ninguém conseguia ir lá, e hoje, ninguém, mesmo chegando lá, ninguém tinha chave, ou ninguém sabia a chave, não conseguia girar. Né? Era bem isso daí, né? Daí, com o tempo, né, também existiam as histórias da extinta editora Cruzeiro, né? Então tinha o Gaspar, né, a Hanna-Barbera, né, que era contida nessa, que era Manda-Chuva, Zé Comé, etc. Né? Tinha a Luluzinha, Bolinha e tal, né? Também tinha as da RGE. Nessa época, curiosamente, eu não tinha contato com o Capitão Marvel. Mas assim, tinha uma curiosidade que eu via nessas revistas que não chegava para mim, né? Eu só consegui, muito tempo depois, vou até te mostrar aqui, que era essa aqui, ó, Magnus. Ok, é desenhado pelo Russ Benning, né? Que desenhou Tarzan também, né? Um traço muito bonito. Sim, era um Tarzan jovial, né? Isso, exatamente, né? E aqui é o Magnus contra os robôs. Magnus contra o robô. E era muito curioso, que demorou muito tempo para mim adquirir uma revista dessa. Né? Não chegavam, assim, pelo menos onde eu morava não chegava a isso, né? Que era mais na periferia. Né? Essa questão do Magnus é muito curiosa, que depois que eu comecei a me interessar por desenhistas, né? Comparando com o Tarzan, né? Sim. Eu ficava falando assim, puxa, mas ele tinha um traço, que anos depois ele falava assim, bom, o traço do Tarzan é esse, a dinâmica é essa, né? E do Magnus era uma totalmente outra, como se fosse outro desenhista. Tem os mesmos traços, mas um formato diferente de contar a história, né? Nos traços dele. Não, e a mente prodigiosa de uma hora desenhar dinossauros, selva, tribos indígenas e tudo mais, e outro um futuro. Um futuro, né? Um utópico, né? Nessa época era utópico porque
não era um futuro assim tão Exatamente. medonho como se pinta hoje, né? Sim. Quanto ao Superman, tem uma coisa curiosa também, que é essa história aqui, né? Uma espécie de Superman imortal, que era no Superman bimestral que saía, né? Isso. Quando eu era criança, recorrentemente, né, eu lia essa revista. Eu não sei porquê, acho que continham elementos aqui que não eram... Era um super-homem que já estava em transição, né? Ele já não era tão inocente assim, né? Ele estava encarando uma realidade assim que não podia voltar mais, ele sempre ia direto para o futuro. Né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Pessoal, saía a revista Superman normal, mensal. e a cada 2 meses saía a Superman B com 68 páginas, né, que era o dobro. Exatamente. Talvez o dobro do preço também, né? Mas essa daqui também é interessante, porque assim, você pensar assim, o Homem de Aço, que não tem ninguém, como é que ele sempre ele está do lado do bem, como é que ele pode entrar no julgamento? Não é interessante, né? A forma como eles fizeram essa daqui, né? É uma coisa bastante curiosa, né? E além dessa que você falou, a partir de 1970, eles começaram a produzir também uma revista muito bonita em cores, né? Com a capa plastificada. Exato. Muito interessante, né? O papel por dentro também bem melhor, com a gramatura melhor, né? Esse outro aqui da Cruzeiro também era um que eu não conhecia, né? Era uma outra esfera de super-heróis. Isso. Que era... Sansão, só que o Sansão diferente daquele Sansão da Bíblia. Sim. Não é uma Sansão futurista, né? Isso. Exatamente, né? Os mesmos poderes. Eu acredito que isso deve seja da Golden Key, esse personagem. Exatamente, E você lia também as histórias todas? Lia, sim, sempre leio, claro, sempre leio, assim, nunca deixei de ler, né? Nesse caso, assim, né? Teve algum tipo de gibi que você pegou, olhou a capa, olhou alguns desenhos dentro e falou, isso aqui eu não vou ler dentro? Cara, não. Você? Não, assim... Eu sempre tive a curiosidade de dar uma olhada. Eu gostando, né? Fica pra mim. Aquilo, né? Eu trago pra mim sempre. Sim. Né? Por exemplo, olha, o Fantasma assim, era uma coisa que eu tinha um pouco distante. Né? O Fantasma. Daí, um belo dia, eu simplesmente sentei e falei, bom, vou ler, né? E me apaixonei, assim, né? Eu consegui captar, né, essa história, né, do Lee Falk e do Ray Moore, né? Dado, né, as questões, você tem que entrar no contexto, né, da época, né? Para poder sentir, né, aqui esse personagem de trás. Dos Piratas Sing, né, de 1966, inclusive o traço do Ray Moore é um fantasma bem magrinho. É um fantasma mais magro, né? E é um dos caras que eu aprecio muito, eu não sei porque, é o Ray Moore e o Cy Barry. Sim, perfeito. São os dois quase desenhos. que você pegar o Tarzan antigo, né? E o Bruce Banner, né? Os traços, Você está falando o Cy Barry é mais um traço mais suave. Fino, né? Fino, harmonioso. E o Tarzan também. Você tinha lá os desenhos anteriores ali também, né? E você tinha um deles que era um pouco Jesse mais... Jesse March, o mais antigo. Mais antigo, né? Agora, do Tarzan, assim, que eu curti também foi um que tinha um desenho um traço um pouco mais grosso, que também era desse período. Eu não me recordo o nome agora, não sei se você... Teve vários, mas esse deve ser marcante, agora que me fugiu. Tá. Bom, o outro é Joe Kubert, né? Que era mais estilizado. Joe Kubert, exatamente. E tinha assim uns desenhos fantásticos, né? Aqui, inclusive, um brasileiro desenhou, né? Redesenhou as histórias no gibi do Fantasma. Romero Amaral? Não, foi um que acabou indo morar nos Estados Unidos também, né? Ele fez 3 exemplares aí interessantes a respeito aí o fantasma do Rei. Eu descia. Foi o Gutenberg que acabou Se eu sei que foi o mesmo processo, né, aconteceu para mim com o Mandrake também, o Mandrake desse período. Aí eu comecei a respeitar muito o Lee Falk. Perfeito. A partir disso daí, né?
Se a gente for ficar falando em classe, a gente vai até amanhã, né? Por isso tá aqui, né? Não, Bom, de qualquer forma, né? Quando eu era adolescente, eu topei com essa revista aqui, a Metal Rolando. Tá? Ok. A Metal Rolando, ela começou a abrir mais na minha cabeça, né? Foi aí que eu conheci Moebius, né? Conheci Brillet. Esses autores franceses, assim, eles começaram a pipocar, né? Através disso daqui da heavy metal americana. Exatamente, E isso quadrinhos fora da caixa, né? Fora da caixa, exatamente fora da caixa, né? Daí eu comecei a cultivar mais também quadrinhos underground, né? Existia a brasileira a Bicho e a Gringo. Isso, perfeito. Durante a década de 70, né? E isso daqui, eu cheguei através, engraçado, né? Através de uma revista francesa, eu descobri o quadrinho brasileiro, né? Que eu gosto muito também. Além do quadrinho brasileiro, né? Que também, no início dos anos 80, começou a pipocar por aqui, foi o Angeli, né? O Laerte, exatamente. Né? E o Glauco, né? Perfeito. Acho que o Banana é um bom exemplo dele, né? Exato. Eu também gosto dos irmãos, os argentinos, tá? Ok, bacana. Eu conheci, através da editora VEC, um formatinho chamado Scorpio, né? E eu cheguei às originais deles, né? Ok, tá. Daí tive contato com Brecha, né? Com Carlos Trillo, né? Sim. Esses autores. Eu achava um pouco estranho aí o fato dele ser tipo livro, quase, né? Assim, né? Olha, deve ser exatamente. a dobra, né? Mas assim, uma lombada, né? Exatamente. Muitas Parece publicações uma argentinas. náquia. Parece. Isso. Realmente parece, né? Muitas publicações argentinas têm esse porte aqui, né? Exato, verdade. Preto e branco ou colorido no seu interior. Isso, perfeito. Mas muito bem feito. Não, é sensacional. Sensacional, gosto muito. Né? E é fácil de ler. Você tem um pouco de paciência, você entra no contexto, e logo em seguida você já está entendendo perfeitamente. Ô Daniel, como você funciona assim? Você, sei lá, você está um dia assim, meio. Aí você pega um gibi, você degusta aquele gibi, a hora que você termina a leitura, está melhor, está melhor. Tem isso. Né? Muda, né? Parece que tem aterramento. Né? Eu tenho muito disso, assim, né? Eu me lembro de uma história, assim, eu falo, como está essa história? Vou até ela e leio ela profundamente mesmo, né? E aquilo me faz melhor mesmo. Você gosta mais dos desenhos da Disney de hoje ou de antigamente? Eu prefiro os de Cara, eu curto muito o Karl Barks, cara. Tá, sim. Né? O Karl Barks, o Dom Rosa, assim, algumas coisas, né? É que o Barks, assim, ele tinha ele era prodigioso, né? Ele viajava muito, né, assim, naquele desenho dele, né? Foi o Gastão e o Pato Donald. Ah, sim, o Gastão. Eu odiava o Gastão quando era criança. Mas assim, eu curti muito a Disney nesse período, né? Eu deixei um pouco de lado, né? Eu também curti um pouco do Maurício, né? Do Maurício, eu curto o Horácio. Ok. O Horácio era uma coisa que subiu, né? O Horácio, ainda bem que o Pipoquinha editor. Isso. Né? Que saía aí na Folha de São Paulo, né? E ele tinha um personagem também que saía, eu não sei se era Diários Associados. Não, era de jornal, tira de jornal. Nicodemo. Tá. Nicodemo, assim, ele era um humor negro. Eu não sei se o Maurício hoje em dia se afastou disso, né? E é interessante que em 3 quadrinhos você conseguia. Não, você passar o recado. 3 quadrinhos é recado. Atira isso, você tem que passar o recado rapidamente. Coisas mais novas, né? A partir disso daí que eu te falei, tem um pouco de coisas do ano 2000, né? Eu trouxe esse do Warren Ellis, que é Frequência Global. Tá? Okay. Frequência Global é assim, né? Eu curto essas agências, né, que cuidam da Terra sem você saber qual é a ameaça, né? Okay. Simplesmente eles estão inseridos ali e eles cuidam das coisas. Certo. Né? Eu gosto muito desse daqui e de um outro chamado Planetário. Né? E faz a gente pensar no universo em si, né? Sim. Bom, para não dizer que eu não falei dos anos 80, né, eu trouxe um exemplar de Sandman, que era só para ilustrar mesmo, né? Perfeito. Que foi uma evolução mesmo. Isso aqui. Um quadrinho underground, né? Assim, né? Ele era fora da caixa, né? Mas ele foi feito para vender. Né? Sem dúvida. Era muito bom. Teve muito sucesso.
esse último aqui, que é o John Constantine, que é o Blazer. Certo, perfeito. E eu gosto muito também, que ele tem um gosto mais inglês, esse daqui. Ok, tá. Até hoje, por exemplo, qual que é o seu personagem favorito? Eu Tivesse que colocar, vai, 1, 2, 3. Eu tive fases, né? O Superman, tudo bem, eu leio ele, assim, mas assim, eu ainda volto muito pro passado, né? Eu leio algumas coisas atuais, assim, atuais não, né? Até a década de 80. Eu também gosto. Antes da morte, né? Tá. Eu gosto muito dele, né? Eu tive uma fase longuíssima de Batman também, gosto muito de Batman. Tá. Né? Eu gostei uma época do Homem-Aranha até a morte de Gwen, né? Eu parei exatamente ali. Eu não fui mais para frente disso, né? Teve o Capitão América, né? Eu também li e eu curti ele muito na fase Block nos anos 70, que é uma fase que tem muitas histórias inéditas ainda hoje, né? Que nunca foram republicadas, né? Sim. Tem uma fase que eles tocam Nômade, que é muito boa, né? O argumentista dele, o Steven Englehart, ele era um cara de mão cheia, né? Então ele fez muitas boas histórias e eu não sei por que não é publicado isso. É verdade. E o Conan, você não gostou? O Conan, gostei do Conan, assim. Gostei muito da fase inicial dele, com o Barry Smith, né? Sim. Aquele Conan que parece um Conan de história pulp, né? Tá. E, bom, John Buscema, né? John Buscema com o arte final do Alfredo Akala, que eu acho demais também. Esse povo que veio das Filipinas, eu gosto muito, né? Tarzan, esses daí nunca te deram. Tarzan é o seguinte, eu era apaixonado pelas capas da Golden Key, tá? Aquelas capas assim, que eram desenhadas. Parecia uma pintura. Parecia uma pintura, exatamente, parecia uma pintura, né? Parecia uma arte de Alex Ross. Exato. Era muito bonito aquilo, né? Eu não gostava de algumas histórias até o Rosemary cair nas minhas mãos. Aí sim eu deslanchei, né? Através dele, né? Eu conheci os outros, o Bunny Rogert, que é terrível mesmo para desenhar. Exato. Né? O Kubert que resgatava coisas, né? Também, né? Aos poucos eu vou construindo essa coleção, né? De Tarzan. Né? Eu tenho um certo apreço assim, por coisas que me interessam mesmo dentro do Tarzan e os personagens do Edgar Rice Burroughs, né? Que é o John Carter, né? Vênus, né? E os menores, né? Então, Irmãos de Lança também você gostava? Eram os Benny que desenhavam. Eu conheci os Irmãos de Lança, né? Eu tenho alguns da Ebal, né? Legal. Isso daí eu curti. Da Ebal eu tenho um bocado de coisa desse período, né? Que compreende desde 66 até 1979, mais ou menos. Os Irmãos de Lança, não sei se você lembra, tinha o Daniel Inatongo, e tinha a Tavani, né? E a Zulena. Eu tirei de lá o nome da minha filha, tá vendo? Foi tirado de Tarzan. Que legal isso daí. O Tarzan era bem assim, né? Que você também tem que entrar no contexto de Tarzan. Tarzan, muitas vezes, ele era violento, mas essa violência era uma violência animal, né? Não era instintiva. Não era de maldade. Não era maldosa, né? Exatamente. Simplesmente era assim, a sobrevivência. Exatamente. Né? Era bem isso daí. Né? Teve o Tarzan. Mandrake, você gostou para mim? Você falou, Então, né? o Mandrake, exatamente, foi... Quando eu entendi o fantasma na série dele, eu falei assim, eu vou ler o Mandrake, né? E o Mandrake, inicialmente, também eu acho fabuloso. Ele é fabuloso mesmo, até um determinado momento, né? Sabe aquela coisa, né? Ele é muito mais machista, né, do que o Tarzan, do que o fantasma. Ah, sim, é verdade. Ele tem isso, ele tem esse aspecto, né? Certo. Ele tem esse defeito, né? Da ideia que ele é com o nariz empinado, né? E o fantasma não. O fantasma é assim. Não, ele vai às vezes de fato. Né? É verdade. Ele vai às vezes de fato, né? Assim, era isso que não tinha enrolação, né? Era como um seriado de TV, né? Assim, vamos fazer um negócio, né? É verdade. Ô Daniel, o que você acha ainda que, para você, como colecionador, ainda você precisa buscar e colocar na sua coleção? Que eu preciso colocar na minha coleção? Puxa. Para você se tornar um cara mais feliz. Puxa, você falando assim,
é que é assim, né? Eu não sou um cara que... Eu tive coleções, me desfiz dela, né? Refiz de novo, me desfiz, refiz novamente, né? Isso foi cíclico, não causalidade. Né? Você vai pegando outros interesses, Sim. na vida você vai acabar retornando depois. É verdade. Né? É que assim, né? O quadrinho é importante para mim, obviamente é o foco principal, né? Mas eu também sou um colecionador de mídia, né? Eu coleciono disco de vinil, coleciono fitas cassete, Então... né? Coleciono DVDs, CDs, né? Assim, sou muito ligado ao audiovisual, né? Isso era importante para mim. Né? Ok. Mas assim, eu acho meio difícil dizer assim, puxa, uma coisa que é mais importante, né? Que me faria mais feliz assim. O que eu foco me deixa muito feliz. Né? Quando eu pego um exemplar, por exemplo, hoje em dia do Hellboy, e leio, eu acho demais aquilo. Né? Eu consigo filtrar muito bem, o Hellboy é muito bem escrito, por exemplo. Entendi. Se um dia você vê aqueles almanacs da década de 40, aí você vai babar. Eu vi alguns assim, né? Quando as pessoas falam assim, né? Por exemplo, hoje em dia, se você tira... Você pegou uma coisa que é muito interessante, tá? Eles falam que os heróis, eles foram descaracterizados quando passam para outras mídias, né? Para o cinema e tal, né? Eu acho que não acredito nisso, tá? Por exemplo, se você for pegar a Sociedade da Justiça, nos anos 40, né? Você vai ver que os heróis eram de um formato, né? Eles vão modificando com o tempo. Tinha um código de ética. Exatamente, eles vão se modificando com o tempo, né? E eu acho que isso acontece também quando você vai de mídia para mídia, né? Você vai atualizando, né? Você vai atualizando. Não, e muda, depende do roteirista, depende do desenhista. Exatamente, isso é o contexto histórico. É verdade, né? Tá certo. Beleza. Daniel, vem outras vezes aí, tá? Eu queria que você deixasse seus contatos, nós vamos escrever aqui. Meus contatos, puxa vida. O telefone, alguém? Meu telefone é meu WhatsApp, né? É 96607-7495, né? O código é o 11. E é bem isso. Vos agradecer então a esse fabuloso colecionador de quadrinhos, Daniel Barros. Nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Um grande abraço e até a próxima.